ó Pai, contar com a Tua misericórdia, com o Teu auxílio, por meio do Teu Espírito que está entre nós e que habita no meio do Teu povo. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor fale no nosso coração, Senhor Deus, que essas palavras fiquem gravadas, ó Senhor Deus, em nossas mentes, ó Pai, que possamos ver a beleza do Evangelho através dela, ó Pai. Fica, Senhor Deus, com o Teu povo, Senhor Deus, nessa jornada, Senhor Deus, tão linda, que é a exposição, Senhor, das Sagradas Escrituras, ó Pai. E que a cada dia mais os nossos olhos possam contemplar o Senhor por meio dela. E que possamos, por meio dessa contemplação, Senhor Deus, viver de conformidade com a Tua palavra, de forma que agrade ao Senhor, na expectativa, Pai, dependendo das circunstâncias desse mundo, do reino vindouro. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o último verso da segunda subunidade do capítulo 13 de Provérbios. Então, vamos abrir aí o livro de Provérbios. Marcos, está dando um pouquinho de microfonia aqui. O livro de Provérbios, capítulo 13, e aí o verso 11, no seu verso 11. Como a segunda subunidade é do verso 7 até o verso 11, nós vamos fazer essa leitura do verso 7 ao 11, vamos fazer uma recapitulação de uma maneira geral de tudo que nós vimos aí nessa segunda subunidade, até porque, com esse feriado, o retiro no meio, onde estudamos outras coisas relacionadas à palavra de Deus, às vezes nós nos esquecemos, não estamos ali naquela pegada da semana, com as coisas fresquinhas, mas entraram outras coisas no meio, como o ensino que nós tivemos no meio do nosso retiro, mas lembrando aqui algumas verdades que foram ditas anteriormente. Mas hoje nós vamos nos deter e finalizar o verso 11. Diz assim, 13:7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Antes da gente dar essa introdução, eu gostaria de lembrar de alguns detalhes que a gente tem sempre falado da unidade do livro de Apocalipse nos seus capítulos. Às vezes você perceba que há um grupo, vamos dizer assim, de força, essa segunda subunidade, vamos chamar de um grupo de força temático, que ele tem um tema central, e a gente sabe qual é a questão ética com relação à riqueza, nós vamos falar aqui mais adiante, e no meio disso ele vai inserir determinadas coisas que parecem que não estão relacionadas a esse tema central, mas estão relacionadas não somente ao tema central, como a todo o grupo de força de todo o capítulo, onde muitas vezes se repete determinadas coisas, como nós vemos aqui no verso 10, que nós vimos antes do nosso retiro, falando do conselho com relação às coisas devidas que nós devemos fazer, segundo a palavra, ou segundo essa ética. E aí você perceba que ele está inserido dentro desse aspecto, porque há uma ligação entre uma coisa e outra, mas a sua ligação maior está com todo o capítulo, como você vê lá a questão ética com relação à sabedoria, já iniciando no verso 1, que está relacionado ao tema desenvolvido. Então muitas vezes parece que Salomão fala uma coisa, depois fala outra, mas a mente dele, quando reúne esses assuntos, não é a mente ocidental, a perspectiva dele não é nossa perspectiva ocidental, temática ou argumentativa de alguma coisa que ele desenvolve. Mas é uma temática, uma visão oriental das coisas, E aí, para nós, muitas vezes, quando olhamos de fora, pensamos que aquelas coisas não estão relacionadas. Mas quando nós estudamos e desenvolvemos a exposição do capítulo, nós percebemos que elas estão ligadas. Há uma ligação, há uma corrente que se liga
né, que faz todo sentido ao final, quando você encerra toda aquela temática, mostrando que todas essas coisas estão relacionadas com um tema maior do capítulo 10 em diante, que é a antítese, a oposição entre o justo e o ímpio. Então vamos lá. Nós chegamos ao final dessa subunidade do capítulo 13, e que o tema predominante é a riqueza e a ética. Nós vimos lá no verso 7, né? Vimos que o verso 7 serve como uma ponte que liga as duas primeiras subunidades, que é a primeira subunidade que começa no verso 2, vai até o verso 6, e a segunda que vai do 7 ao 11, e aí o 7 servindo como uma ponte, né? Uma passagem de uma temática para outra, com relação à ética no falar, agora a ética na riqueza. E de uma certa forma o capítulo 3 está falando sobre essa ética, que seria a lei de Deus, né? Que juntaria todas essas coisas. Nós vimos também que o versículo 8, né, afirma que um pecador pobre rejeita uma repreensão que envolve o resgate. Nós vimos isso até numa outra tradução, numa outra possível tradução. E o versículo 9 diz que os perversos são apagados com a sua riqueza. E o propósito poético disso, nós vimos, é mostrar a relação que existe entre o rico, escarnecedor, entre o pobre que não escuta a repreensão e o perverso, e que todos eles estão condenados. Lembrem daquela definição que eu dei: a pobreza é virtude, a riqueza é pecado, a pobreza é pecado, a riqueza é virtude. Isso a Escritura em Salomão aqui destrói completamente. Não existe virtude em si na pobreza nem na riqueza. Não existe pecado nem na pobreza nem na riqueza em si. E a gente vai perceber que tanto uma pode ser fruto do pecado quanto outra. É o que nós estamos vendo aqui. E a intensidade dessa unidade aumenta quando passa da riqueza enganosa, no verso 7, para as causas da pobreza e da riqueza duradoura, no final desse verso que nós vamos ver agora. Os bens que facilmente se ganham e se diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Da mesma forma que na primeira unidade apresenta provérbios em termos éticos, ou seja, relacionados à lei de Deus com relação ao discurso, os provérbios dessa segunda unidade sobre riqueza também são citados em termos éticos, ou seja, relacionado à lei de Deus, às normas, aos valores, à cosmovisão cristã. E aí você vê intensificado nesses versos, em termos éticos, o comportamento dos retos e dos perversos, no verso 9, 8 e 9, e em termos sapienciais, no verso 10, quando ele vai falar que da soberba resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. E aí o versículo 11 vai definir a retidão e a perversidade no verso 9, em termos de acúmulo de riqueza ligada ao caráter e não isolada dele. E é isso que nós vamos ver agora. É interessante, porque essas coisas estão ligadas à nossa fé, à nossa cosmovisão, até mesmo como nós ganhamos dinheiro, até mesmo como nós enriquecemos. Isso representa a nossa vida, a nossa prática de vida. Então o verso 11 inicia-se assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A temática da riqueza dos versos 7b, uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Completa a subunidade sobre a ética e a riqueza. Da mesma forma que o verso 10 desenvolveu o conceito de aceitar conselhos apresentado no verso 8, como nós vimos, no verso 9. O versículo 11, melhor dizendo, o versículo 11 desenvolve o conceito da riqueza permanente dos retos, em contraste com a riqueza não permanente dos perversos, apresentada no versículo 9. Desculpe só corrigir, tá? Esse conceito de acertar conselhos está no verso 8, naquela outra possível tradução que não foi traduzido aqui.
E aí ele se une ao verso 10, e o versículo 11 desenvolve o conceito de riqueza permanente dos retos, em contraste com a riqueza não permanente dos perversos, apresentada no versículo 9. E a ideia desse primeiro verso aí, os bens que facilmente, bens, riquezas, né, que se ganham, é que as riquezas obtidas por meio ilícito se definham e se perdem. E você vai perceber que o provérbio como um todo vai argumentar em favor do acúmulo de riquezas por meio da virtude, e não de planos para enriquecer facilmente, ou por meio de vícios, mas de um proceder honesto. O que o livro de Provérbios vai nos dizer, entre muitas outras coisas, nós temos aqui as virtudes de Cristo, como eu já falei para vocês, é que aquilo que a gente faz no nosso dia a dia está relacionado, tudo. Você acordou e abriu os olhos, até o seu sonho depende disso. Porque nós somos influenciados no nosso sonho por aquilo que nós vivenciamos, muitas vezes. Inconscientemente, às vezes. Tudo que nós fazemos está relacionado à sua cosmovisão. Ou seja, tudo que nós fazemos na vida está relacionado ao que entendemos, ao que conhecemos da palavra de Deus e ao que conhecemos de Deus. Tudo. Nada foge a isso. Por isso que nós precisamos transformar constantemente a nossa mente e conhecer um pouco mais a palavra de Deus, cada dia mais. Todos nós, independente em que nível estamos de estudo ou de conhecimento, para que a nossa vida cada dia mais se aproxime à imagem daquele que está sendo transformado em nós, que é a imagem de Cristo. E esse é o propósito de Deus na vida de todo crente. Então percebam que essas coisas estão relacionadas a quem nós somos, a fé que nós pregamos, professamos, ao Espírito de Deus que habita em nós. Quando ele diz assim, os bens que facilmente se ganham, nós temos aí uma tradução idiomática, porque literalmente essa palavra que foi traduzida aí significa vapor, seria mais ou menos assim, eu não me preocupei muito em traduzir para o original, mas os bens que são vapor, seria mais ou menos essa ideia, e isso significa vaidade. Essa palavra é usada de forma figurada para aquilo que não permanece, que não tem continuidade. A metáfora aqui de adquirir dinheiro, de um vapor, sugere aquilo que chamamos em nossa língua de dinheiro fácil, incluindo meios como tirania, injustiça, extorsão, mentiras, golpe de sorte a custas de outro. Ou seja, ele está dizendo aqui, os bens que se ganham, que se adquirem de modo fácil, eles vão embora, eles vão ser vaporizados. Essa é a ideia aqui. Abra Jó, capítulo 20, verso 15. Jó, capítulo 20, verso 15. E depois 19 a 22, nessa sequência. Diz assim: engoliu riquezas, mas vomitá-las-á do seu ventre, Deus as lançará. Verso 19: oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou, por não haver limites na sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejada, nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastância, ver-se-á angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Certo comentarista, falando sobre esse verso, que a riqueza que foi adquirida do nada atrai suspeitas de ter sido conseguida ilegalmente, cita Jeremias capítulo 17, 11, quando diz assim, ou seja, na ideia desse comentarista, ele está certo, essa riqueza adquirida de forma rápida, de forma fácil,
traz suspeitas. Por quê? Porque foi conseguida de forma ilegal, não de forma justa. Olha o que Jeremias capítulo 17, verso 11 vai dizer: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Em vez de métodos volúveis, o livro de Provérbios prescreve métodos substanciais para se obter riqueza por meio da paciência, da diligência, da prudência, da generosidade e da fé, virtudes que são testadas e aprovadas pelo tempo. E quando nós adquirimos bens ou riquezas, e quando nós falamos de adquirir bens ou riquezas, necessariamente não significa ser rico, não. Mas o sustento, dessa forma, essas coisas não permanecem, elas diminuem. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. E essa expressão pode significar algo que é pequeno, que diminui, ou de pouca duração. E eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque o que nós estamos dizendo aqui é completamente contrário do que nós ouvimos por aí. Porque existem pessoas que são honestas, trabalham, sustentam a sua família, mas não enriquecem. Eu já vi isso. Às vezes, olhando de longe, assim, determinadas pessoas, amigos, mas esse cara era para ser muito rico, ele é muito inteligente, ele trabalha muito bem. Mas não é uma pessoa que desperdiça, não é uma pessoa normal. E aí você vê que essa é a condição dele. Essa é a condição dele. Porque nós nos espantamos, achamos que as pessoas que são pobres, elas são incapazes, incompetentes, Isso, pobre, entenda, quando fala-se aqui, não é um miserável, não é uma pessoa que mendiga o pão, porque a palavra de Deus diz que nenhum dos seus vai fazer isso. E se o fizer, se isso por um acaso acontecer, por um objetivo ou um propósito de Deus determinado, o Senhor vai sustentá-lo. E no momento certo, ou seja, quando ele aprender a lição, quando o pecado for sarado, reconhecido, a sua situação vai voltar ao normal. Porque é assim que a gente vê na Escritura. Mas percebam que não existe aí um juízo de valor com relação à pobreza ou à riqueza. Isso é o Senhor quem dá. E pessoas, às vezes, que enriquecem fácil, rindo, elas enriquecem por meio do trabalho. A gente vai ver isso. Às vezes, pessoas que não têm muita cultura, mas que são diligentes, são pessoas trabalhadoras. Como também o outro. Mas esses enriquecem de tal forma como se o dinheiro estivesse caindo do céu, aos nossos olhos. Mas são pessoas que trabalham, se dedicam. E aí você vê que tanto uma coisa como outra vem por meio do Senhor, debaixo da bênção. Quando a riqueza e a pobreza. E quando eu falo pobreza, eu não estou falando miséria. São aquelas pessoas que não têm muitos bens, não têm muitos carros, muitas casas, muito dinheiro no banco. Quando a riqueza e a pobreza vêm da mão do Senhor, elas são abençoadoras e são abençoadas. A palavra de Deus diz que os bens dessa forma, facilmente ganhos, voltando aqui, eles se dissipam. E a ideia aqui é que pode significar que é pequeno, ou diminui, ou é de pouca duração. Esse verso nos diz que bens adquiridos por meios indevidos, ou seja, mal adquiridos sem a força do trabalho, ou por golpe de sorte, à custa de outros, como jogos, loterias, pirâmides e coisas do gênero, não permanecem, se perdem com o tempo e aguardam a maldição de Deus. E eu quero aqui falar de uma forma específica sobre loteria e jogos, tirando até de pirâmide, porque a pirâmide
é você enriquecer à custa dos outros. Tá? Mas o jogo e a loteria, elas não são pecados. Às vezes a pessoa pensa assim, é pecado jogar na loteria. Não, não é pecado jogar na loteria. Não é pecado jogar na Mega Sena. Não é pecado jogos, O pecado é querer enriquecer sem trabalho. Aí a loteria, os jogos, a Mega Sena torna-se um instrumento de pecado. Por quê? Porque a maneira como Deus estabeleceu para que você ganhe dinheiro, para que você enriqueça por meio do trabalho. Quando eu estou enriquecendo e eu não estou trabalhando duro para isso, eu estou pecando contra Deus. Então poderíamos fazer uma brincadeira aqui, entre os irmãos, como se fosse uma loteria, brincando. Um jogo, brincando, valendo pontos, não há problema nenhum. Mas quando essas coisas envolvem dinheiro, e o objetivo disso é enriquecer, isso torna-se pecado. E esse é o propósito da loteria, Mega Sena, Loteria Federal e outras coisas. As pessoas jogam, não porque querem acertar, chega lá no final, viu, acertei, olha, acertei aqui, a minha dezena saiu, opa, sou o vencedor, ótimo, parabéns, aí dá um aperto de mão, um abraço, vai embora. Não, eles querem ficar ricos. Então eles se utilizam desses instrumentos como de outros instrumentos. O pôquer, por exemplo, as pessoas vão jogar pôquer, é pecado o pôquer? Não. Mas quando você joga o pôquer valendo dinheiro, e geralmente é isso que acontece, as pessoas querem ganhar sem trabalhar. E até criam técnicas e ciências para essas coisas, para dar uma legitimidade àquilo que é pecaminoso e ilícito. Ganhar bem de forma fácil é pecado. E todos aqueles que agem dessa forma estão debaixo da maldição de Deus. E mais, essas questões de jogos, loterias, pirâmides, Mega Sena e coisas do gênero, em geral, prejudicam outras pessoas. Por quê? Porque você está ganhando em detrimento de outro. Pessoas que tiram o dinheiro do seu sustento e colocam ali, e você recebe aquele dinheiro dele sem trabalhar. Ele perdeu e você ganhou. E a questão aí não é questão de competição, não. Não é questão de mérito, não. Porque a vida é uma competição, Tudo que nós fazemos há uma competição. Mas a questão não é essa. A questão é a ideia ou o princípio ilícito. Eu quero enriquecer, eu quero ganhar dinheiro, mas não quero trabalhar para isso. Abra Tiago capítulo 5, verso de 1 a 5. Agora vejam como é completamente diferente. Você é um grande jogador, um cara que enriqueceu jogando, E muitas pessoas, aquele dinheiro que você colocou no bolso, é o salário de muitos e de muitas famílias. Quantas famílias foram destruídas? Quantas pessoas são destruídas porque se viciam em jogo nessa expectativa? Querem enriquecer. E não é só com isso não, tá? Aí a gente vai ver que o problema não é o jogo em si, a loteria em si, o físico em si, mas o que está por trás. Porque você pode também procurar um trabalho em que você ganhe e prejudique outras pessoas que está trabalhando para você. Mas em geral, o contrário desse tipo de coisa é alguém que monta uma empresa, monta um negócio, e emprega outras famílias, e ele ganha com isso, e aquelas famílias também. Eu vi certa vez um americano, ele indo contra essa ideia que nós temos hoje em dia, ele disse
que com os milhões que ele ganhou, ele pagou tanto de imposto, milhões de dólares em imposto. Quantas famílias enriqueceram por meio do seu trabalho, ou seja, do seu patrimônio? Quantas pessoas cresceram financeiramente? Ele faz esses dados. E foi um homem que contribuiu, ele sozinho contribuiu, e muito, para que a nação e aquele estado em que ele vive fosse próspero e enriquecesse. Essa é a grande diferença de se enriquecer justamente, beneficiando e enriquecendo outros por meio do trabalho, e enriquecer ilicitamente, à custa dos outros. Olha o que Tiago capítulo 5, verso de 1 a 5 vai dizer. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Olha o que Deuteronômio vai falar, 24, abra aí, 24, capítulo 14, capítulo 24, verso 14 e 15. Então perceba que não é só o jogo. Não é só o jogo. Essa ganância, esse pecado pode estar escondido por meio ou por trás de um trabalho legítimo, mas que explora a necessidade dos outros, que empobrece as pessoas, não a enriquece. Olha o que diz: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. O seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Reter o pagamento, o salário é dívida, não é favor, como a Escritura diz. É dívida. Você, quando paga o salário, você está devendo. E aí, naquele momento que você paga o salário, a sua dívida se desfaz. Por quê? Porque aquela pessoa prestou um serviço a você. E agora você deve a ele. E você reter esse dinheiro, ou querer, como é que se diz a palavra? Me esqueci, até uma palavra engraçada. Pechinchar. Que pechinchar não é pecado não, tá? Você pode muito bem barganhar com a pessoa. Poxa, dá uma queda aí e tal. Será que não está muito caro? Tá bom, vou fazer por tanto. Não é errado, isso é negociação. O problema é quando você quer tirar vantagem disso. E muitas vezes você tira. Porque o preço ali está muito aquém deveria ser. E aí você se aproveita dessa situação, geralmente da pessoa do outro lado que tem necessidade e abusa disso. Como no caso de qualquer calamidade. Nós temos aí as calamidades. Antigamente, se vocês olharem a história aí, eu não sou muito bom de história, mas se vocês olharem a história aí, em todo tempo em que há uma calamidade, os preços diminuem dos gêneros básicos. Mas aqui no Brasil o que acontece? Aumenta. E essa é a nossa tendência. Se não houver uma lei que regule isso, vai haver abuso. Quando as leis dos homens elas se distanciam da lei de Deus, perca a esperança. Perca a esperança.
humana que eu estou falando. Porque eles vão querer somente explorar, espizinhar e ganhar em cima da necessidade das outras pessoas. E essas pessoas não podem, de forma alguma, tá, ter de nossa parte qualquer tipo de aceitação. Tá? Essas pessoas, esse relacionamento e essa atitude deve ser rechaçada, reprovada, rejeitada no nosso meio. Tá? Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Aí é o que a gente vê, né, no nosso país constantemente. Há uma guerra de foices. Na visão socialista, né, o patrão é o como é que se diz? É o vilão. Mas na Bíblia, o vilão é o homem. Seja ele patrão, seja ele empregado. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Que uma pessoa foi e reclamou porque ela trabalhou o dia todo e o salário do dia estava sendo dado a ele. Eu não lembro quantos denários era ali, mas vamos dizer que fosse R$1.000, traduzindo, né? Era o salário do dia. E ele contrata esses homens por R$1.000. Ele contrata por R$1.000. É um preço justo e muito justo. E aí ele contrata outros também. E diz assim, olha, no meio do dia, outro no final do dia, eu vou pagar a mesma coisa para você. E aquele que recebe 1.000, olha para aquele que também recebeu, mas trabalhou menos, e vai reclamar. Vai reclamar. O vilão aí é ele. Ele está com o olho grande, cobiça, pecado. Ele recebe o que é justo. E se eu quero dar a mesma coisa para ele, o dinheiro é meu. Eu poderia ter pagado pela metade da jornada, 1/10 da jornada, mas eu que sou bom, que estou querendo ajudar aquela pessoa, que é uma pessoa que carece, né, miserável, uma pessoa que depende do seu trabalho, e eu posso e quero fazer isso, eu faço. Aí o fulaninho do lado, o coleguinha do lado diz, não, olha, ele recebeu o mesmo que eu. E o que é pior, queridos, é que essa comparação no mundo financeiro, econômico, de trabalho, como você queira chamar, o Senhor Jesus faz com relação à vida eterna. Com relação aos hipócritas, aos judeus, que não estavam gostando daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, indo buscar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Oferecendo graça e misericórdia, né? E ele termina ali como sempre, né, numa expressão de sabedoria e graça, dizendo que por ser o seu coração mau, você está vindo contra mim porque eu sou bom. Pega teu dinheiro e vai embora. É isso que ele diz. De maneira assim, pega teu dinheiro e vai embora. E é assim, todos aqueles que se relacionam com Deus por meio de obras, eles vão receber aquilo que eles merecem. Mas no reino de Deus não é assim. Nós contamos com a graça e com a misericórdia de Deus. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso, voltando aqui para o texto. Aquilo que é obtido de maneira ilícita nunca será bem usado, pois acompanha uma maldição que o desgastará. E as mesmas disposições corruptas que predispõem os homens às maneiras pecaminosas de obtê-los, os predispõem às maneiras igualmente pecaminosas de gastar. A fazenda que procede da vaidade diminuirá. Aquilo que é obtido com esquemas como estes não é lícito, nem convém aos cristãos, pois somente servem para alimentar a soberba e a luxúria. Aquilo que é obtido com jogos de azar pode ser considerado como obtido da vaidade, tão verdadeiramente como é obtido por meio de mentiras e fraudes, e sendo assim, diminuirá.
Existe um provérbio latino que diz assim: a riqueza obtida ilicitamente dificilmente será desfrutada pela terceira geração. E por quê? Porque acompanha a maldição de Deus. Ou seja, a boa vontade de Deus não acompanha essas coisas. Mas olha o que ele diz nesse paralelo: mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Olha que interessante, o termo ajuntar, todas as vezes na Escritura, quando a Escritura fala em trabalho, é nessa perspectiva, de esforço, de labor, de algo que é cansativo, de algo que você tem que derramar o seu suor, seja esse trabalho físico ou seja um trabalho mental. Seja trabalhando numa obra ou sentado no escritório, fazendo as suas atividades. O termo ajuntar significa coletar, colher. E a ideia seria coletar ou colher com a mão, o que foi traduzido como a força do trabalho. Essas coisas contam com a bênção de Deus. Max Weber escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E na realidade ele estava criticando ali o capitalismo em meio, aquele rompimento do socialismo naquela época como uma coisa, nova, bonita, sei lá, o paraíso na terra. O paraíso na terra é o inferno. Paraíso na terra é inferno. Não tem outro nome que os homens engendram. Então, quando os homens engendram um paraíso, uma sociedade perfeita, a gente vê muito filme, futurístico, é um desastre. É um desastre. Porque onde o pecado habita, se a graça não alcançar, é miséria e desgraça. E geralmente esses paraísos, eles excluem a graça de Deus, eles excluem o instrumento ordinário, onde a graça de Deus se manifesta, que é a igreja. Nesse livro, Max Weber chega à conclusão, uma crítica negativa. Na realidade, é uma crítica negativa, dizendo que o capitalismo, ou seja, a riqueza, que esses países chegaram, é por causa de uma ética protestante. É uma grande verdade. Essa ética protestante está baseada no que? Na Escritura, no trabalho árduo. Foi assim que a nação americana, que os estados americanos se constituíram. E hoje são o que são. E outros países europeus são o que são. Por quê? Porque permitiram, porque deixaram que o Evangelho adentrasse as suas portas. Eu lembro de uma mensagem que mandaram para mim num grupo da filha do Billy Graham, e ela foi entrevistada na televisão. E aí perguntaram para ela: que Deus é esse? Seu Deus foi embora, abandonou a nossa sociedade. Vocês têm razão, eu vou parafrasear. Aí ele diz: quando vocês tiraram a palavra de Deus, a Bíblia das escolas, quando vocês constituíram, e aí eu não lembro, mas coisas como prostituição, instituindo a legalidade da prostituição e outras coisas que são contrárias à vontade de Deus. Quando vocês tiraram ali do Congresso, aquele momento de oração, e ela citou várias coisas ali naquele texto. Isso tudo para explicar o que aconteceu em 11 de setembro, porque Deus tinha abandonado a nação dos americanos. Ele disse: Deus nos abandonou, Deus foi embora. E ela explicou: você tem razão, mas porque vocês expulsaram Deus daqui. Entendam, a linguagem. É isso que acontece quando o Evangelho é colocado de lado. As consequências são trágicas. Quando a lei dos homens não permeia mais, não é permeada mais pela lei de Deus, abriu-se a porteira para todo tipo de ignorância, bestialidade, estupidez, com fantasia, com travestido, melhor dizer, sabedoria.
Max Weber, ele viu, mas ele não entendeu. Ele percebeu que as nações que começaram a enriquecer e cresceram foram influenciadas pelo Evangelho. Só que, provavelmente, ele não viu que os homens se distanciaram do Evangelho já naquele tempo. E aí, quando as pessoas se distanciam do Evangelho, aquilo que era bom, aquela lei que era boa, a utilização dela, muitas vezes, é corrompida. Aí você vê aquilo que eles chamam, de capitalismo selvagem, é a ganância na liberdade que o homem tem de fazer as coisas. Que também se manifesta em outros regimes, na ganância que os homens têm de proibir que as pessoas façam as coisas. Mas a diferença de um e de outro é que um abraça a religião, abraça a fé, o outro rejeita completamente. Então não há esperança. É só destruição. É só destruição. E aqui nós estamos vendo, voltando ao texto, mas o que ajunta a força do trabalho ter aumento, o extremo oposto de uma riqueza que se ganha rápido demais, sem esforço seu, mas sim do esforço alheio, ou um golpe de sorte, por meio de jogo ou qualquer artifício que se ganha muito dinheiro rapidamente e sem trabalho. A mão ou força do trabalho pressupõe aqui um acúmulo gradual, lento e contínuo de riqueza. A Bíblia diz que se alcança essas coisas dessa forma, mas nós queremos fazer um atalho. Sempre queremos atalhar para conseguir essas coisas. Abra Provérbios capítulo 27, versos 23 a 27. Veja o que ele vai dizer aqui com relação a isso. Da diligência com relação ao trabalho. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno aparecem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo e as cabras leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. A ideia é de um punhado de cada vez, não um golpe de sorte. E aqui também seria equivalente para a mão diligente em oposição ao verso 4. O preguiçoso desejo nada tem, mas a alma dos diligentes se farta, que se sugere aplicação e paciência. E olha que interessante. É interessante quando você... Geralmente eu não faço isso. Mas isso também é interessante quando você vai fazer uma exegese de um texto, ou quando você quer se aprofundar num determinado detalhe, pegar versões distintas. Por quê? Porque essas versões são traduções do original. Tá? E muitas dessas traduções, elas dão uma perspectiva que na sua língua você não tem. Então percebam aqui, por exemplo, a Vulgata Latina, ela parafraseia a força do trabalho da seguinte forma: mas aquilo que é juntado pouco a pouco com a mão, mas aquilo que é juntado pouco a pouco com a mão terá aumento. Os tradutores da Septuaginta entenderam que essa expressão significa alguém que ajunta mediante piedade, na sua tradução. O Targum, que são traduções e comentários em aramaico da Bíblia hebraica, da época do Segundo Templo até a Idade Média, para facilitar uma interpretação, para facilitar o entendimento dos judeus que não falavam hebraico, traduzem esse verbo acrescentando, mas o que ajunta a força do trabalho e dá aos pobres. E a tradução siríaca da Bíblia hebraica acrescenta a expressão, o que ajunta a força do trabalho justamente. Aí você vai perguntar, pastor, por que o senhor fez recolheu esses vários textos? Porque esses textos, na realidade, estão mostrando uma face que o texto está apresentando em uma linguagem simples.
Ou seja, essas três virtudes aí estão inseridas quando ele fala ajunta a força do trabalho: a piedade, a generosidade e a retidão. O que esse provérbio vai nos mostrar é que a brevidade da riqueza obtida indevidamente e a duração da riqueza obtida honestamente são indicadores de caráter e valor dos perversos em contraste com os retos. E aí você entende a perspectiva, né? Com certeza não foi essa, mas Max Weber, da ética protestante. Essa ética protestante é a lei de Deus. Não há como não ser próspero naquilo que se tem, ou na maneira como se tem, quando estamos seguindo as leis do Senhor. E provavelmente aqui também deve fazer referência aos gastos descuidados, com luxos excessivos, dissipação de riqueza, especulação e empreendimentos ilegais. Tudo isso está inserido nessa ideia aqui, de oposição entre força do trabalho que se ganha facilmente. Mas o que nós vamos ver aqui é que a diligência legítima será acompanhada de cautela e economia. Esse provérbio tem paralelo em Provérbios capítulo 12, verso 11, abra aí. Eu vou ler rápido porque eu quero encerrar. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Provérbios 20, 21. Olha a estratégia, a brincadeira lá do retiro aí, né? A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. E Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Matthew Henry, comentando, no comentário final desse verso, ele diz assim: aquilo que é obtido pelo trabalho com honestidade terá aumento em lugar de diminuir. Será um sustento, será uma herança, será uma abundância. Aquele que se esforça trabalhando com as suas mãos aumentará tanto que tenha a ponto de ter o que repartir com o que tiver necessidade. É engraçado, né? Você vê assim na vida das pessoas. As pessoas começam, muitas vezes, com poucos recursos, e tal. Eu lembro da minha família. Meu pai veio do Nordeste há 50, anos atrás, 60 anos atrás, veio ganhar a vida no Rio de Janeiro, não tinha nada. E não se tornou um homem rico, mas conseguiu dar estudo e sustentar uma família de 5 pessoas, conseguiu comprar a sua casa, teve as suas coisas simples, vivia ali dentro daquilo que ele tinha muito bem, e a gente vê, olhando assim, começou sem nada, e agora, ao final da sua vida, num determinado momento da sua vida, ao final não, mas um pouco antes, começou a ter determinadas coisas por causa do seu trabalho, diferente da forma como chegou. E se você olhar para você, para sua família, você que é um jovem que está começando hoje, ou uma pessoa já de idade, você vai ver que você prosperou. E essa prosperidade veio da mão do Senhor. É bênção dele. Abra o Salmo 128. E aí, terminando a fala de Matthew Henry, aumentará tanto que tenha a ponto de ter o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios capítulo 4, verso 28. Aquele que não trabalhe e tenha como sustentar o necessitado. E quando este for o caso, o que ele tem aumentará cada vez mais. Nosso trabalho e o fruto dele estão diretamente ligados à piedade do crente, ou melhor, à bênção de Deus. O Salmo 128, verso 1 e 2.
É o contrário oposto do que aconteceu na queda. Quando ele disse que por causa de ter ouvido a voz de sua esposa, que contrariava a palavra de Deus, ter submetido a sua direção por causa disso, contrária a Deus, a terra sofreria por causa dele. Em meio a dores ele iria trabalhar, do suor do seu rosto, a ideia é essa, semelhante às dores da mulher, no suor do seu rosto ele ganharia o seu pão, e o seu sustento agora não seria abençoado. Por quê? Porque aquilo que ele fizesse não iria voltar para ele em total paridade, porque a terra iria produzir cardos e abrolhos. Mas aqueles que estão debaixo da graça de Deus, por meio da sua aliança, serão abençoados e terão o sustento das suas mãos, dados pelo Senhor. Olha o que ele diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha que interessante. O fruto do nosso trabalho está relacionado à aliança que nós temos com o Senhor. O homem que trabalha, que anda em integridade, trabalha honestamente, pode esperar que o Senhor vai abençoar o trabalho de suas mãos. Não será pela força nem pela nossa inteligência, mas Deus que nos dá força e inteligência para recebermos os resultados daquilo que fazemos. Abra Deuteronômio capítulo 8, de 7 a 18. E eu não vou ler todo o texto, mas ele começa assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Isso, eles estavam no deserto. Eles não tinham o que comer, eles não trabalhavam para isso. E Deus dava. Deus fazia o pão, que era Cristo, descer do céu e alimentar o povo. Deus dava água de forma sobrenatural, mas agora eles iriam receber essas coisas de forma natural, ordinária, por causa da bênção de Deus. Porque o Senhor teu Deus faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales às montanhas, terra de trigo, de vides. Aí no verso 10, comerás, te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, no tempo de abundância, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que eu te ordeno, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto. E aí ele vai dizer de muitas coisas: se eleve, verso 14, teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu àquele grande e terrível deserto, serpentes abrasadoras, escorpiões e secura, em que não havia água, te fez sair água da pederneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Percebam que o sustento da nossa família, o suprimento, está debaixo da aliança de Deus. Por isso ele vai dizer: bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor, o trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Perceba que a aliança que Deus fez com o seu povo lhes garante o sustento vindo da mão de Deus. Você quer enriquecer? Anota aí que eu vou dar uma dica para você. Em primeiro lugar, enriquecer licitamente. Enriquecer de forma que agrade ao Senhor. Porque tem muita gente enriquecendo aí, porque trabalha muito, e essa é uma matemática divina, trabalha muito, mas o seu ganho é vão, porque eles não reconhecem a mão de Deus, não reconhecem a necessidade que eles têm de Deus, e abandonam a Deus por causa disso. A sua riqueza é uma cortina de fumaça
para que eles não vejam a destruição que se aproxima. Lá em Deuteronômio 28 você tem o quê? As bênçãos advindas da aliança, da obediência aos mandamentos. Bendito serás no campo, a tua amassadeira, mas se desviares do Senhor, maldito serás no campo, maldita a cria das tuas vacas. Por quê? Porque a nossa prosperidade está relacionada à vida eterna. A nossa alimentação, o nosso suprimento está relacionado à aliança que Deus fez conosco. Aí você vai me dizer, mas poxa, mas Deus faz isso de forma ordinária? Faz. O Senhor Jesus reconheceu isso. Eles sejam como Deus. Se vocês são filhos de Deus, ajam como tal, porque Deus derrama bênção sobre justos e injustos. Mas não sejamos nós como aqueles da parábola dos trabalhadores da vinha, e olhar e ver que o Senhor está cuidando também dos ímpios, porque também são criaturas suas, mas aquilo que Ele está fazendo não tem nenhum efeito eterno para eles, ou seja, até tem, porque eles serão julgados pela abundância, pela saúde que tiveram, em meio ao pecado, porque essas coisas não vêm debaixo de paz, e não reconheceram isso como vindo da mão do Senhor. E olha que interessante, eu já vi alguém dizendo isso, mas eu dizia antes, na certeza de que aquele que sustenta a nossa vida, supre as nossas necessidades, é aquele também que sustenta a nossa alma. O que eu quero dizer com isso? Ao nos sustentar nessa breve caminhada, com alimento, com as vestes, com a saúde, nos dando força para trabalhar, o Senhor está dizendo que vai sustentar e alimentar a nossa alma. Sabe o que torna mais glorioso a oração depois da comida, ou antes da comida, melhor dizendo? É quando nós oramos e entendemos que da mesma forma que é o Senhor que está nos sustentando ali, indiretamente Ele está nos dando força, inteligência, capacidade para colocarmos alimento na nossa mesa. E da mesma forma que Ele está nos alimentando ali, e ao comer, Ele está dizendo assim, da mesma forma que eu estou alimentando vocês e suprindo as suas necessidades físicas, vocês podem ter a certeza, como sinal da graça de Deus, que faria a mesma coisa espiritualmente na vida do meu povo. Quando você colocar uma colher de comida na sua boca, deliciosa, gostosa, aquela picanha que o Rodrigo faz, lembre-se que as delícias que você tem ao comer aquilo remetem para as delícias que o Senhor vai nos dar e já está nos dando por meio da sua salvação. Da mesma forma que a entrada na terra prometida, e o povo de Israel entendeu isso, não era o final, aquela não era a última terra, mas ela apontava para uma nova Jerusalém que desce dos céus. Da mesma forma, o Senhor nos alimentando e suprindo as nossas necessidades, está apontando para aquilo que Ele faz nas nossas vidas, e que por meio da ceia do Senhor, a ceia é representada, porque comemos a carne e bebemos o sangue de Cristo, como representação de um alimento que é para a alma.
Então, ao sustentarmos dessa breve caminhada, o Senhor está dizendo também que sustentará e alimentará a nossa alma. Por isso, Lucas capítulo 12, verso 32. Por isso, o final de Lucas capítulo 12, verso 32. Quando ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Qual é o contexto que ele fala isso? Não andeis ansiosos, nunca vez de comer, nem nunca vez de beber ou vestir. Porque não é o corpo mais do que as vestes, ele vai explicando ali. Olha as aves dos céus, olha os lírios do campo. Porque quem procura essas coisas, quem vive atrás dessas coisas, são os gentios que não conhecem a Deus. E aí no final ele diz assim, antes de dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vocês percebem que essas coisas ali estavam sendo relatadas, ou estavam sendo ditas por Jesus. É um reflexo daquilo que o Senhor está preparando para nós, ou do sustento, da alimentação que o Senhor nos dá, alimentando a nossa alma, na certeza que somos alimentados por Ele. Vemos o seu suprimento na nossa mesa, o cuidado com a nossa saúde, o cuidado que Ele tem em manter a nossa vida nesse mundo, porque vivemos e respiramos por meio dele. É a certeza para o seu povo que Ele está alimentando de tal forma que eles entrarão com todo vigor no reino de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus. E te pedimos, ó Pai, que essas palavras que estão sendo ditas, ó Pai, não sejam palavras que voem de nós, como na parábola do semeador, que vem as aves e levam, mas que elas encontrem, Senhor Deus, um campo fértil, preparado pelo Espírito Santo, para que ela possa produzir frutos em nossas vidas. Tem misericórdia da necessidade que nós temos, de que a Tua palavra esteja gravada nos nossos corações, para que possamos viver, ó Senhor Deus, de tal forma, Senhor, que a nossa natureza, agora transformada, se alegre, Senhor, e tenha prazer, e que com isso, Senhor, agrademos o Senhor, e a cada dia estejamos nos aproximando mais e mais de Cristo, e parecendo, Senhor Deus, a sua imagem. Fica com o Teu povo, Pai. Fala o coração dele, vai muito mais além do que falamos aqui, por meio do Teu Espírito, na mente e no coração dessa igreja, desses irmãos. Para que o Senhor Deus possa preencher qualquer vácuo ou vazio que exista no nosso coração e nos dar esperança, Pai, e fé. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.